RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da RDC e a partir de agora você fica muito bem informado sobre os destaques desta quarta-feira. Terror na Serra. 14 pessoas ficaram feridas após prédio explodir e pegar fogo no centro de Farroupilha. Prefeitura de Porto Alegre já arrecadou 77 milhões de reais com pagamento antecipado do IPTU. E no âmbito estadual, mais de 258 milhões de reais ingressaram nos cofres do estado com o pagamento do IPVA 2019. Eleições 2018 termina amanhã o prazo para os eleitores que não votaram no segundo turno regularizarem a sua situação eleitoral. E ainda confira como fica o tempo nos principais regiões aqui do estado nesta quinta-feira. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Natal é tempo de comemorar e festejar ao lado da família, mas muitas pessoas estão longe de casa. Esse é o caso dos imigrantes venezuelanos que se refugiaram aqui no Rio Grande do Sul por causa da crise que a Venezuela enfrenta. E como será que eles passaram esse Natal? Acompanhe a reportagem. Há muito tempo, Gabriela não sabe mais o que é um Natal com a casa cheia, mesa farta e a alegria do espírito natalino. Ela é venezuelana. Veio refugiada para o Brasil com o esposo e o filho Elio, de 6 anos. Está há 9 meses por aqui tentando mudar de vida. E este será o primeiro Natal fora do país de origem. Orar, unir a família e celebrar em volta de uma ceia farta é memória de um passado bem mais distante, antes da crise atravessar a Venezuela. Foi difícil, foi muito triste porque carecemos de comida, de roupa para vestir, de presente que darle al niño. Ela está há 3 meses em Canoas. Veio para cá em uma das etapas do processo de interiorização que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Já não mora mais no abrigo que recebe imigrantes. Ela e o marido trabalham e conseguiram alugar uma casa. Combinação de alegria e tristeza. Alegría porque va a ser distinto al último Natal que pasamos en Venezuela, que fue triste. Y un poquito de tristeza porque no voy a estar con mis seres queridos. Porque por más triste que fue Venezuela, por lo menos estábamos con mi mamá, con mi suegra, con mis hermanos. Assim como a família da Gabriela, cerca de outras 80 participaram de uma festa de Natal promovida em Canoas, em um dos abrigos. A mobilização dos voluntários também proporcionou uma tarde de diversão para as crianças. Em um clima natalino, com canções tradicionais típicas de Natal em espanhol, os venezuelanos aproveitaram a tarde para, é claro, compartilhar um Natal diferente em solo brasileiro. Resolveu trazer um pouquinho da Venezuela para eles não perderem aquele sentimento de família, já que eles vieram numa situação tão difícil, de passarem meses em abrigos, na rua, caminhando. Então, uma esperança. O Brasil trouxe esperança para eles, nós queríamos que eles tenham essa continuidade de esperança. Na comemoração de Natal para os venezuelanos, também foram distribuídos lanches e as crianças receberam presentes para comemorar a data. Muito bacana e parabéns aos voluntários que se mobilizaram aí nessa iniciativa. Bom, mas o feriadão de Natal foi violento aqui nas estradas. 140 pessoas ficaram feridas em mais de 130 ocorrências aqui no Rio Grande do Sul. 193 motoristas foram multados por embriaguez e 3.640 veículos foram flagrados acima do limite de velocidade. Um dos veículos envolvidos no acidente ficou completamente destruído. A caminhonete foi pega por este carro, que trafegava no sentido capital interior e chegava ao município de Barra do Ribeiro. O motorista tentava desviar de outro automóvel que fazia uma ultrapassagem. A caminhonete foi parar no canteiro da rodovia. 4 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. O trânsito ficou totalmente congestionado por mais de 2 quilômetros na BR-116. Só neste feriadão de Natal, a Polícia Rodoviária Federal registrou 10 mortes nas estradas. Em todo o estado, pelo menos 20 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Foram quase 140 feridos em mais de 130 ocorrências nas estradas gaúchas. 193 motoristas foram multados por embriaguez. A infração com maior registro foi o excesso de velocidade.
3.640 veículos foram flagrados acima do limite. Isto apenas nas rodovias federais. Pressa e imprudência e desatenção dos motoristas. Foi observado isso ao longo do feriado e também um pouco pior, acidentes em horários de pouca movimentação, como madrugada, final da madrugada, em que ocorreram os acidentes mais graves. O motorista com pressa, com sono ou às vezes embriagado. O fluxo de movimentação nas rodovias tem tido um avanço em relação aos anos anteriores. Muitos motoristas estão antecipando a viagem para o feriadão de Ano Novo. Na terça-feira de Natal, dia 25 de Natal, as pessoas começaram a voltar do litoral, voltar do interior, mas já começou um fluxo intenso em direção ao litoral norte, que é o movimento natural do Ano Novo, ou seja, muita gente que pode estar antecipando, e essa é uma grande dica. Quem puder viajar antes de sexta, nesta quarta, na quinta ou sexta pela manhã, vai conseguir pegar a estrada mais tranquila, liberando-se dos congestionamentos de sexta-tarde e ao longo do sábado. E 14 pessoas ficaram feridas após um apartamento explodir e pegar fogo na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Nas imagens é possível ver o estrago feito pela explosão seguida de incêndio. Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 7 horas da manhã no terceiro andar de um prédio que fica na Avenida Independência, na região central do município de Farroupilha. 3 caminhões do Corpo de Bombeiros de Farroupilha e de Caxias do Sul atuaram no combate às chamas. Devido à explosão, blocos de concreto caíram em cima de um carro que ficou destruído. Moradores que passavam pela rua no momento do incidente foram atingidos pelos destroços. No total, 14 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Carlos, que fica próximo ao local. A suspeita é que a explosão tenha sido causada por um vazamento de gás. A moradora do apartamento que explodiu é uma idosa de 68 anos e, após ser atendida no Hospital São Carlos, ela foi transferida para Caxias do Sul com queimaduras no corpo, principalmente na região do tórax. Outros 12 feridos que procuraram o pronto-socorro do Hospital São Carlos por inalação de fumaça já foram liberados. E um homem que foi atingido pelos escombros está internado na instituição. E olha só, atenção para essa informação. Os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições deste ano, fiquem ligados, porque amanhã, quinta-feira, é o último dia para regularizar a situação eleitoral. O eleitor pode justificar a ausência através do sistema Justifica, que está disponível nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral ou pelos tribunais regionais eleitorais. Quem quiser fazer a justificativa de forma presencial, pode preencher um formulário em qualquer cartório eleitoral, nos postos de atendimento ao eleitor ou pelo site do TSE ou TRE. Após a justificativa, o eleitor recebe um protocolo para acompanhar o andamento do processo. Além de fornecer as informações, o eleitor também deve entregar a documentação que comprove a justificativa. O cidadão que não vota pode ser punido com multa. Se em até 3 eleições o eleitor não votar ou justificar a ausência, ele tem o título eleitoral cancelado, o que pode impedir o direito de obter passaporte ou carteira de identidade. Também fica impedido de participar de concurso público e solicitar empréstimos. Para dar início ao processo de justificativa, acesse o site www.tse.jus.br. E mais de 77 milhões de reais ingressaram nos cofres da Prefeitura da capital com a antecipação do IPTU 2019. Quem antecipar o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo ganha um desconto de 10%. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, 77 milhões e 800 mil reais entraram nos cofres do município até esta quarta-feira. O valor corresponde a 11,31% do total de guias de arrecadação do imposto. No mesmo período do ano passado, a arrecadação estava em 33 milhões de reais. O desconto poderá ser aproveitado até o dia 3 de janeiro de 2019. E a partir do dia 4, os contribuintes vão poder quitar o imposto em cota única sem desconto. Quem optar pelo pagamento parcelado poderá fazê-lo em até 10 vezes também sem desconto. No caso dos contribuintes que aderirem ao parcelamento, as guias serão entregues nas residências a partir da segunda quinzena de fevereiro. E o primeiro vencimento é no dia 8 de março.
Agora faz 24 graus em Porto Alegre, a gente vai para um breve intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já. Bom, e a gente está de volta com o Jornal da RDC. E lembrando que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo site www.rdctv.com.br, pelo nosso Facebook, Twitter, RDC TV Digital e também siga a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E atenção motoristas, a próxima sexta-feira é o último dia para o pagamento antecipado do IPVA 2019. O desconto para quem antecipar o pagamento pode chegar a 25,48% sobre o valor do imposto. A Receita Estadual contabiliza um total de 313.632 veículos com o IPVA 2019 quitado, o que representa a arrecadação bruta de 258 milhões de reais. Para alcançar um desconto máximo, o contribuinte precisa levar em conta as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos 3 anos terão desconto de mais 15%. Para quem não foi multado há 2 anos, o índice é de 10%. E para quem ficou 1 ano sem infrações de trânsito, o abatimento é de 5%. O desconto do Bom Cidadão, por sua vez, dará mais 5% de desconto aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha. A expectativa da Secretaria Estadual da Fazenda é arrecadar 2.895 milhões de reais com o IPVA 2019. Do total, 50% será destinado para o Estado e os outros 50% para o município de licenciamento do veículo. E o Procon de Porto Alegre divulgou nesta quarta-feira um novo levantamento de preços de combustíveis. Os valores da gasolina comum variam entre R$ 4,35 e R$ 4,69. Os preços do etanol vão de R$ 3,49 a R$ 4,19. O diesel S500 pode ser encontrado custando entre R$ 3,21 e R$ 3,69. E os valores do diesel S10 vão de R$ 13,29 a R$ 3,79. Os preços abusivos podem ser denunciados na sede do Procon, aqui no centro de Porto Alegre, ou também pelo site www.procon.poa.rs.gov.br. E a Polícia Gaúcha conta com a ajuda diária de uma turma de 4 patas que auxilia nas operações no combate ao crime organizado. São nas ruas, em operações e situações de risco. Se ser policial já é uma profissão desafiadora, imagine só para os peludos. Um cão de patrulha vale por pelo menos 4 policiais durante uma ação contra o crime organizado. Alguns chegam aqui no canil da Brigada Militar de Porto Alegre a partir dos 45 dias. Outros chegam mais tarde, com 3 ou 4 anos. O treinamento é diário e varia de acordo com a personalidade e a evolução de cada cão policial. Afinal, assim como nós, os cachorros não nascem sabendo de tudo, mas com muita técnica, estratégia, disposição e uma boa dose de carinho, estes animais se superam a cada dia e têm um único objetivo: proteger o cidadão. A partir dos 6 meses eles vêm para cá para o canil, onde começa o treinamento dele de obediência, de socialização e conforme a aptidão do cão ele pode ser direcionado para o faro de entorpecentes ou para o faro de explosivo. Ou vai ser um cão de patrulha, que é o cão que trabalha em todas as missões junto com o batalhão de choque. Pois é, quando o cão policial de faro trabalha na busca por entorpecentes em uma ação, ele tem um comportamento ativo, ou seja, quando sente que algo não está cheirando bem, ele faz sinais bruscos, como nesta simulação. A habilidade desses animais é tão grande que mesmo quando a droga está escondida em uma área em que outros odores possam mascarar a substância ilícita, eles descobrem o local certo. Neste exemplo, o cão policial acha a quantia de droga dentro do motor do automóvel, em que o cheiro de gasolina é predominante. Mesmo assim, a missão é concluída
com sucesso. Um cão mais ativo, que tem um ímpeto de busca bem maior, ele vai ser direcionado para o faro de entorpecentes. Se ele é um cão que tem um ímpeto de busca, é um cão que é muito bom para caça também, mais devagar, provavelmente ele vai ser direcionado para o faro de explosivos. O cão policial que trabalha com o faro de explosivos emite sinais diferentes. Por lidar com uma situação de risco extremo, o animal apenas senta ao lado do local onde estão as bombas. Ah, não vamos esquecer da turma de linha de frente, os cães de patrulha. Esses aí vão para cima mesmo. Para entender melhor o trabalho dos peludos policiais, visto esta manga protetora usada para o adestramento dos cães. Na simulação e sob o som do comando, o cão policial me ataca. Tento revidar, mas ele só encerra o ataque após mais um sinal do policial. A sensação que eu tive de força aqui no meu braço, é claro, apesar de ser só uma simulação, já demonstrou o quanto qualquer ação do animal é feita a partir da voz de comando do policial. E isso tudo acontece por causa de uma coisa: o vínculo. Por trás de toda essa pose de cão policial, essas fofuras também têm o lado doce e meigo, principalmente quando estão com os donos. E veja essa curiosidade. Por aqui, cada animal treina uma vida toda com o mesmo policial, que também é seu dono, como é o caso da soldado Zen e seus 2 filhos de 4 patas, a Kira e o Royce. O amor dela pelo mundo animal começou quando ainda estava na escola. Ao ver uma apresentação do canil da Brigada Militar de Porto Alegre, foi amor à primeira vista. O tempo passou, ela entrou para a polícia e depois se tornou a sinotécnica do canil, profissional que treina estes animais diariamente. Ama o que faz e vive grudada nos peludos. A nossa mãe, ela nos conhece só no olhar, né? Com o nosso cachorro é a mesma coisa. Quando ele tem um vínculo, ele olha pra ti, assim, tu sente, é uma química, sabe? E é imprescindível, porque se o cão não estiver ligado contigo, ele não vai te obedecer, entendeu? Ele não vai te obedecer. Então, às vezes tu fala um não, ele para, olha, que nem filho mesmo. O canil da Brigada Militar de Porto Alegre conta com 26 animais. Tem pastor alemão, belga, rottweiler, labrador, cada um com o seu jeito, temperamento e habilidade. Peludos e homens fardados, unidos por um objetivo comum: manter a ordem e a segurança da sociedade gaúcha. Muito bacana a parceria aí do pessoal da Brigada Militar com os animais. Parabéns. E olha só, uma pancada de chuva rápida e forte causou estragos em algumas regiões aqui do estado nesta tarde. Na cidade de Davi Canabarro, no noroeste do estado, cerca de 20 minutos de chuva foram suficientes para alagar as ruas do município. Moradores gravaram o acúmulo de água que chegou na metade da roda dos veículos que estavam estacionados. A forte chuva também causou estragos na ERS 155, entre as cidades de Ijuí e Santo Augusto, também no noroeste gaúcho. Árvores caíram sobre a rodovia que ficou intransitável. Segunda e a terça-feira de Natal foi de tempo bom em todo o estado, com calorão em algumas regiões. Nesta quarta-feira, o calor seguiu firme aqui em Porto Alegre, com a máxima chegando aos 33 graus em alguns pontos aqui da cidade. E o tempo seco deve seguir sobre o estado. Na região metropolitana de Porto Alegre, em Novo Hamburgo, a temperatura para esta quinta-feira será entre 20 e 33 graus. O dia promete ser de sol com algumas nuvens e não chove. Em Caxias do Sul, a previsão é de mínima de 19 graus e máxima de 28 graus. O dia começa com sol, com chances de aumento de nuvens ainda pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. No sul do estado, em Rio Grande, a temperatura fica entre os 21 e 30 graus. O dia deve ser de sol e não chove. No interior do estado, em Passo Fundo, a mínima será de 20 graus e máxima de 32 graus. Ainda pela manhã, a previsão de aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto. E em Santa Cruz do Sul, a previsão é de mínima de 20 graus e máxima de 33 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também
à noite. Bom, e agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC e a gente confere as últimas atualizações do lado gremista. Do Grêmio, a principal informação é que a diretoria fez uma proposta para contar na próxima temporada com o lateral esquerdo Emanuel Mas, que atualmente joga no Boca Juniors. Um desejo antigo que desde 2016 o tricolor tenta contratar. Agora, a proposta é visando o empréstimo do atleta. E o meio-campista Rômulo, que está prestes a ser anunciado aqui no Grêmio, revelado pelo Vasco da Gama, com passagens pela Europa e atualmente no Flamengo, desde 2017. Ele terá seu salário de R$350 mil, divididos entre as duas equipes. E com apenas 39 aparições em 2 temporadas de futebol brasileiro, o atleta, que atua como primeiro volante, busca sequência de jogos em 2019. E a negociação do Grêmio para contar com Thiago Neves ainda não teve um desfecho final. O atacante Luan, que seria envolvido em uma possível troca, ligou para o presidente Romildo e disse que gostaria de sair do Grêmio apenas para jogar na Europa. Desta maneira, o Grêmio tem que pagar ao Cruzeiro 8 milhões de euros se quiser contar com Thiago Neves na próxima temporada. Com as informações do Grêmio, Guilherme Paz. Bom, já falamos de Grêmio e agora a gente confere os destaques do Internacional. O Internacional está interessado no lateral direito Samuel Xavier para 2019. O jogador pertence ao Sport, mas o Internacional, tanto quanto o Ceará, onde o atleta jogou no ano de 2018, tentam contar com o atleta para a próxima temporada. O Internacional é o favorito para ter um ambidestro, que joga tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita para o ano de 2019. Mas as negociações ainda estão acontecendo. Já o volante Richelli, que pertence também ao Sport, fica no Beira-Rio por mais 6 meses. O presidente eleito do Sport, Milton Bivar, confirmou que ele fica por empréstimo até junho de 2019. O salário dele será dividido entre Inter e Sport e daí, depois de junho, o Inter tem a opção de comprar, se quiser ou não, o volante Richelli. Mas um jogador que está mais próximo do Beira-Rio é o atacante Neilton, este que pertence ao Vitória, outro time pernambucano. Esse está mais próximo do Beira-Rio. As negociações ainda estão acontecendo. O Inter cedeu o meia Andrigo e o zagueiro Thales para o time baiano. Mas o Inter também tem interesse em outro volante. Este não é o Richelli, é o volante Elias, de 33 anos, que pertence ao Atlético Mineiro. O Internacional fez uma nova investida no volante de 33 anos, mas ainda não teve resposta tanto do Atlético Mineiro quanto de Elias. O Internacional está tendo um alívio na sua folha salarial, está cedendo 11 jogadores que não estão mais nos seus planos para a próxima temporada. Entre eles, Hever para o Atlético Mineiro, e aí foi uma possibilidade de Hever ser envolvido na negociação de Elias, mas acabou não acontecendo. Mesmo assim, Hever vai para o Atlético Mineiro em 2019. Aí também tem Brenner, vai para o Goiás, Gustavo Ferrares para o Botafogo, entre outras negociações. Com o Internacional, Pedro Oliveira. Bom, esta foi a edição desta quarta-feira do Jornal da RDC, que encerra por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.